Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje a convidada é a Lénia Rufino e mais do que curiosidades sobre a Lénia, temos é de a conhecer. Nasceu em Lisboa, cresceu nos subúrbios, rodeada de livros, estudou marketing e publicidade, mas devia ter estudado psicologia criminal, a sua grande paixão, a par da escrita. Aos 10 anos escreveu o seu primeiro conto e decidiu que um dia haveria de ser escritora. E já és, e conseguiste ser publicado. Tu dizes aqui na tua descrição, 32 anos depois conseguiu ser escritora, mas tu já eras, simplesmente conseguiste ser publicada. Simplesmente, que não é assim tão simples. Estás de parabéns. Sim. Trabalhas em recursos humanos, mais ou menos? Mais ou menos, não é bem. Ok, é o que diz o teu Assistant HR, diz no teu LinkedIn. Pois, pronto, diz Executive Assistant, sou Office Manager / Executive Assistant. Pronto, temos que ganhar a vida enquanto seguimos as paixões, sim, não é? Porque Portugal é difícil viver só de escrever. Ora bem, mas tens este currículo paralelo e fazes muito bem, publicaste vários contos no DN Jovem, tens pena da extinção, lamentas a extinção desta plataforma de divulgação de novos talentos, portanto fica aqui o apelo aos jornais, às edições online, não é? Para pegarem novamente nesta ótima ideia. És autora de blogs desde 2003 e atualmente colaboras com o repórtersombra.com, quem quiser espreitar online, onde publicas contos mensalmente. Publicava, até ter parado para me dedicar a escrever coisas maiores. Tive de fazer assim uma pausa que dura há muito tempo, porque quero escrever o segundo livro e, portanto, decidi, não me posso estar aqui a dispersar em coisas mais pequeninas, porque preciso de me dedicar ao segundo livro, que é sempre a parte mais difícil. Pois, claro, mas temos que falar no primeiro lugar, sim, das Árvores Tristes, mas não é triste. Queres falar um bocadinho sobre o teu primeiro romance? Quero, bora lá. Então, O Lugar das Árvores Tristes é um romance que se passa no final dos anos 60, início dos anos 70 e depois em 1992, 3. Portanto, temos aqui uma coisa a dois tempos e que passa-se no Alentejo profundo, assim numa aldeia sem nome, eu nunca dou nome aos sítios, e conta a história de uma rapariga que... A Isabel, que tem assim uma particularidade, que é o facto de gostar de passear dentro do cemitério. Portanto, ela gosta de andar ali entre as campas, a olhar para as pedras e a recordar ou a imaginar as histórias de vida daquelas pessoas. E esta Isabel é uma miúda curiosa e a dada altura percebe que nas aldeias pequenas tudo se sabe, não é? E ela sabe como é que quase toda a gente morreu, mas há uma senhora que ela não sabe como é que morreu. O mistério da Eulália. O mistério da Dona Eulália. E ela começa a achar aquilo assim um bocadinho estranho e pergunta à mãe, e a mãe não lhe responde, e depois pergunta à filha da senhora, e a filha da senhora também não responde, depois ninguém lhe responde e ela começa a achar que há ali qualquer coisa mal explicada. E vai à procura de respostas, porque não consegue estar quieta, não é? E acaba por encontrar uns diários da mãe, e é aí que voltamos para o final dos anos 60, e ela vai perceber efetivamente o que é que aconteceu à Dona Eulália, mas vai também conhecer a história da sua própria família, que ela não fazia ideia que era aquilo. E depois, pronto, temos aqui assim alguns mistérios pelo meio, que vão sendo assim desfiados devagarinho, não tão devagarinho, porque o livro é pequenino e, portanto, isto é tudo assim muito rápido. Tem ritmo, é bom? Sim, tentei que tivesse, que não fosse uma coisa assim a travar muito. E pronto, isto é um bocadinho aquela vivência das aldeias, de poderes instituídos, neste caso é a Igreja, que tinha muito poder sobre a vida das pessoas. Há aqui um padre que manda e desmanda em toda a gente. Poderá não ser o padre mais exemplar da história. Isto não é nenhum spoiler, porque isto está na badana, está na contracapa, portanto o padre é o mau da fita. O que eu acho interessante e que me deu muito gozo escrever foi o quão mau ele é e como é que ele mexe os cordelinhos daquela aldeia. E pronto, e lancei o livro em 2021, está na segunda edição, cá em Portugal, e pronto, e tem estado a ser interessante. Entretanto, aconteceu uma coisa curiosíssima, que foi, quando o livro saiu, passado pouco tempo, eu comecei a receber muitas histórias idênticas à deste padre. E começaram a chegar-me histórias de padres horríveis. Isso é uma coisa muito que eu não esperava que acontecesse, mas chegaram-me tantas histórias. Fiquei tão triste, porque eu achei que isto era mesmo ficção. E atenção, este padre faz coisas que efetivamente são ficção e que ninguém me contou
igual, mas há outras que não. E são essas outras que são preocupantes, e depois se quando vemos as notícias percebemos que isto se calhar não é assim tão ficção. E pronto. Ok, O Lugar das Árvores Tristes. Eu estava aqui a dizer à Lénia que eu convidei-a por outra razão, que já lá vamos, e eu não sabia deste livro, portanto já lhe disse, tens que repetir este post no teu Instagram. Eu conheci a Lénia no Instagram e ainda não li, eu quero ler, e agora, mas já estás de parabéns, é um achievement, já está na segunda edição, que é um ótimo sinal, e está publicado no Brasil, que isso é incrível, isso é o sonho de qualquer escritor. Como é que foste parar ao Brasil? Olha, sabes, eu acho que ainda não me caiu a ficha do Brasil. Então, indo um bocadinho mais atrás, este livro, quando o escrevi, fiz aquele percurso normal dos aspirantes a escritores publicados, que é, mandei o livro para uma série de editoras, recebi alguns nãos, recebi silêncio de outras, e recebi o sim de uma editora em 2019. E fiquei super contente, aquilo era o sonho, pronto, claro. Era 32 anos depois, não é, de tomar a decisão de um dia eu quero ser escritora, aquilo ia acontecer. Só que aconteceu também a pandemia, e essa editora, no início de 2020, ali, quando se começou a perceber que o mundo ia parar, cancelou o contrato, deu uma opção de cancelar o contrato ou de esperar. E eu optei por cancelar, achei que aquilo era um sinal. Eu acredito assim que as coisas não acontecem por acaso. Fiquei tristíssima e pensei, pronto, lá vai ele para a gaveta e pronto, e não vai acontecer. O que é que aconteceu? Uma das assistentes editoriais que trabalhou comigo este livro, a Cátia Simões, seguia-me no Instagram e viu, eu contei esta história, não é? De estar tristíssima, fartei-me de chorar. E ela passou a informação à editora, a Marta Miranda, e a Marta mandou-me um e-mail a perguntar se eu me importava que eles lessem o manuscrito. Eu, com certeza, não tinha enviado para esta editora. Enviei-lhes o manuscrito e, passado pouco tempo, eles disseram-me que sim. Portanto, eu tenho um segundo sim de uma editora pelo Instagram, por causa do Instagram. E o Brasil foi exatamente a mesma coisa. Há um dia em que eu recebo um e-mail de uma editora brasileira, do nada. Eu não conhecia a editora, eu não sei até hoje o que é que aconteceu aqui, que estrelinhas é que se alinharam para isto acontecer. Mas a editora abordou-me a dizer que tinham lido o livro e que o queriam levar para o Brasil. Eu pus-los em contacto com a minha editora, porque obviamente os direitos já não são meus, não é? Já são da editora. Eles depois negociaram e, passado um ano, o livro está cá fora, editado no Brasil, a ser lido pelo público brasileiro, e isto para mim é uma coisa que ainda não me cabe, sabes? Uau, que é um enorme público brasileiro. É um enorme público, mas lá está, eu não tenho nada essa noção, porque eu sou só a miúda dos subúrbios, percebes? Sou só aquela pessoa que nasceu ali e que cresceu a querer muito escrever e contar histórias. A ambição nunca foi ser famosa. Aliás, eu digo muito isto quando vêm falar comigo escritores que querem ser publicados, e eu tento perceber um bocadinho as motivações. E digo muito, se queres ser famoso, Casa dos Segredos ou Big Brother. Escrever livros não é um bom meio. Não, é do coração, não é de... Claro. Tens histórias para contar, sim, bora, conta. E é isso, foi sempre o contar histórias. Portanto, esta história do Brasil, eu até hoje não tenho muita noção do quão grande isto é. Mas o que é facto é que aconteceu. Não é muito comum, portanto, não tens muitos jovens autores portugueses a serem publicados no Brasil assim. E pronto, e para mim é assim uma coisa absurda e incrível ao mesmo tempo, que me deixa cheia de orgulho, claro que sim. Estás de parabéns, é um achievement. É mesmo. O Lugar das Árvores Tristes, é uma capa lindíssima, é da Manuscrito, que é uma chancela da editorial Presença, e cá está para lermos, e temos de ler. Agora, tens também, isto não é um thriller, mas tens uma paixão, é mais ou menos, não é? Pisca ali o olho, tem ali aquela questão dos mistériozinhos. Eu, como gosto de... os thrillers são assim a minha tua grande paixão. A minha grande paixão. E pronto, há ali uma piscadela de olho, mas não é um thriller puro. E não. O próximo? Vamos ver. Okay. Falaremos mais tarde. Vamos ver. Mas tens então um book club, um clube de leitura chamado The Killer Book Club. Exatamente. Então é só mesmo thrillers? Olha, aquilo era só mesmo um book club, e já não é, já é um grande grupo de amigas, uma grande rede de apoio. É um grupo incrível. Nós somos, no grupo principal, estamos cerca de 70 pessoas, nem todas são muito ativas, mas o núcleo duro, aquele núcleo mais ativo,
Olha, criaram-se ali amizades para a vida. Eu digo muitas vezes que foi das melhores decisões que eu tomei na vida, foi criar este book club, que foi criado mesmo com o intuito de, olha, bora lá ler uns thrillers em conjunto e falar sobre. E de repente eu tenho pessoas a passarem férias juntas, tenho filhos de membros que já são amigos e que já pedem para brincar juntos e para estar juntos e para as mães combinarem coisas, porque são mesmo amigos. E isto é assim uma coisa que extrapolou imenso os thrillers. O que é que nós fazemos? Nós todos os meses lemos um thriller, mas temos sempre leituras paralelas, portanto, porque vamos sempre lendo outras coisas que vão saindo, e como gostamos todas muito de falar, somos muito gralhas, então há sempre tema de conversa e acabam por se ler outras coisas. Qual é que é o problema? É que toda a gente de repente tem uma lista que cresce diariamente de livros que querem ler, não é? E então, pronto, esse é o problema, porque de repente é uma renda, não é? Toda a gente a comprar imensos livros, mas é ótimo porque acabamos por descobrir coisas e por ler coisas que de outra maneira não íamos ler, e tem sido assim uma descoberta muito, muito especial. Que bom. E assim, temos sempre a aprender, claro. É bem por ler por recomendação que descobrimos outras coisas. Aliás, é o propósito deste podcast. Os teus autores favoritos, tu escolheste os livros deles, portanto podemos até já começar por aí. E não me trouxeste só thrillers, portanto temos aqui uma variedade. Podemos começar com a Cai à Noite em Caracas, da Carina Sainsborgo. Adoro. Olha, é o livro que eu gostava de ter escrito. Tem a primeira página que eu gostava de ter escrito. Eu descobri a Carina por mero acaso, um dia em que fui a uma livraria e sabes quando tu andas ali a ver capas, e a capa chamou-me a atenção. E olhei, não sabia nada sobre o livro, não tinha ouvido falar, porque tu às vezes vais-te apercebendo do que é que está a ser lançado, e pronto. Não foi o caso. Vejo a sinopse e pensei, isto é para levar para casa, e vou levar. E li a primeira página. E sabes quando tu congelas e tens de voltar a ler? Porque o livro é incrível. É sobre uma mulher que tem de sobreviver no caos que é Caracas, que é a Venezuela, aquela Venezuela muito violenta de usurpações e de muitos crimes e de muita violência contra as mulheres. A Carina é venezuelana, apesar de viver em Madrid há muitos anos. Foi para lá aos 24 e já tem 40. Sim. Mas escreveu sobre Caracas, que é exatamente onde ela nasceu. É onde ela nasceu. E eu acho que o segundo livro dela, que saiu agora há pouco tempo, que se chama O Terceiro País, também se passa naquele universo venezuelano. Eu acho que ela é muito marcada pela violência que viveu, não ela própria, mas enquanto espectadora, não é? Que acompanhou, sim. Que acompanhou, e isso marca muito a escrita dela. E faz com que a escrita dela seja muito dura, muito crua, mas ao mesmo tempo muito tocante. E este livro é uma história de sobrevivência incrível, é um bocadinho à semelhança de outro livro de que vamos falar a seguir, é até onde é que tu vais para sobreviver, o que é que tu és capaz de fazer para sobreviver. E foi um livro que me marcou imenso e que eu aconselho a muita gente. Estou sempre a falar do livro, e é aquele livro que eu acho que é importante ser lido, até para nos dar um bocadinho de perspectiva, porque apesar de vivermos num país que está um bocadinho caótico, estamos longe do caos venezuelano, felizmente, ou por enquanto, e espero que por muito tempo. Sim, exato. E é bom mas também é bom termos esta noção de que há sítios onde isto acontece e que, apesar de ser um livro de ficção, a base é muito real. E então é um livro fortíssimo, não é um livro nada feliz, é um livro pesado, mas pequenino, portanto lê-se muito bem. Eu acho mesmo que é um livro para ler. Bom, e diz mesmo que é a história de outras mulheres também, de outras mulheres, sim, de homens, crianças e idosos, todos encurralados num país em que a violência, a miséria e a traição marcam o ritmo diário da existência. Exato. Sim. Ela, é o que tu disseste, vive em Espanha já desde os 24. Este primeiro livro dela é jornalista. Sim. E este primeiro livro foi um sucesso incrível. Aliás, é mesmo considerado um sucesso sem precedentes na literatura venezuelana, traduzido para mais de 20 línguas, e a revista americana Time incluiu entre os 100 livros mais importantes de 2019. Não me surpreende nada. Acho que neste momento já vai nas 30 línguas traduzidas. Pois continua. Pois continua a crescer. Exato. E eu acho que sim, acho que devia ser traduzida em todas, na verdade, porque lá está, porque é um livro que te conta o quão duro é tu tentar sobreviver num país que é um colapso, que está tudo a cair à tua volta, é matar ou morrer.
é muito, muito violento neste sentido, mas não querendo assustar leitores, não é gráfico, portanto não é uma coisa super sangrenta, não é aquele... Não tens vísceras a serem descritas, não é isto. Mas é muito aquela... Lá está, é a luta pela sobrevivência. É esta mulher, a Adelaide, que é a personagem principal, está completamente de mãos e pés atados e tem de sobreviver. E tem de arranjar forma de fugir dali, de sair dali, porque ali vai morrer. Faz. Cai a noite em Caracas. Segundo o The New York Times, o romance tem ecos de Borges, numa Venezuela que vive um caos político, e no jornal francês, o Le Figaro, consideram o primeiro romance magistral saturado de violência, esperança e luz. Exatamente. Portanto, ele diz, não é só violência, há aqui também só violência. Sim, beldade. Sim. Cai a noite em Caracas, de Karina Sainz Borgo. Tu já leste A Terra Americana? Li. Pronto. Exatamente. Li A Terra Americana. O que ela faz para sobreviver. Sim, e eu faço muito essa comparação entre os dois livros. Okay. A Terra Americana é outro que poderia estar aí, porque também gostei muito do livro. Li antes do Cai a Noite em Caracas. E é exatamente a mesma temática. A diferença é que no Terra Americana tens uma mãe e um filho e aqui tens uma adulta, portanto não há crianças envolvidas, mas a personagem principal não é uma criança, não é... Percebes? Desvia um bocadinho desse tema, mas são dois livros muito paralelos na temática. Fizeste-me lembrar. Entrevistei a autora. Sim. Eu estive lá também quando a Janine Cummins esteve cá. Em Portugal, sim, foi incrível máximo. Essa conversa. Sim. Que maravilha. Vamos então agora a um que só o título, meu Deus. Uma Mente Perversa, de Chris Carter. Olha, ele tem uma coleção, não é? Do detetive Robert Hunter. Exato. São 9 livros, todos best-sellers. Não são 9, não. Já são mais 12, também. 12 e meio. Meu Deus, eu faço pesquisas antigas. Não, pronto, eu digo-te isto porque fã número 1 aqui do Sr. Chris Carter. Com quem jantarias? Aliás, tu escolheste para jantar. Sim, de caras. E olha, só o facto de poder falar em português com ele seria maravilhoso. Pois, porque ele nasceu no Brasil. Ele nasceu no Brasil e ainda fala português. E é um homem incrível, é um homem super acessível. Atenção que quem for pesquisar, há 2 senhores chamados Chris Carter, o outro escreveu os X-Files e não é esse, portanto é o outro senhor. E eu descobri-o por mero acaso numa newsletter que eu recebo sobre lançamentos de livros já há uns anos. E fui ver, li o primeiro livro, fiquei completamente agarrada e li os 8 que eram os que estavam disponíveis à data de seguida. Portanto, entrei ali mesmo naquele ambiente dele. E ele é um escritor magistral. Eu digo muitas vezes que, pelo que ele escreve, ainda bem que ele está do lado certo da lei, porque se ele calha a dar para andar a matar pessoas, nunca ninguém o ia descobrir. Porque ele é genial nas tramas que cria, nos crimes, na forma como enrola aquilo tudo e como lança as pistas e como depois resolve as situações. É magistral. Aliás, ele formou-se mesmo em psicologia, com especialização em comportamento criminal numa universidade de Michigan. Sim. Eu tenho ideia que ele trabalhou no FBI, portanto que ele terá sido profiler e pronto. Ele neste momento vive em Londres e é uma pessoa que, se lhe mandares uma mensagem no Instagram, ele vai-te responder, ele responde sempre. Cada vez que eu faço um tag para ele manda-me uma mensagem. Portanto, é uma pessoa super acessível. Inclusive nós no Book Club lemos um dos livros dele, lemos o primeiro e na altura contactámo-lo e ele escreveu uma notinha à mão para nós e depois inclusive para tu veres o quão próximo ele é e há autores que não estão em pedestais e este é um deles. Perguntou-me se eu preferia que ele escrevesse em português. E eu perguntei-lhe, mas tu ainda falas português? E ele, sim, ainda falo. E voltou a escrever a nota em português e mandou-me aquilo. Foi incrível. Giro. Este livro de que eu falo aqui, que é o meu preferido, é o número 6 da série. Em Portugal só estão traduzidos 6. A editora decidiu cancelar a publicação, lamentavelmente. Então agora vamos fazer publicidade para voltar a vender. Por favor, alguém que compre os direitos do resto da série do Sr. Chris Carter, o Robert Hunter. Que é o detetive que o protagonista diz só falo com aquele detetive, com aquele investigador. Sim, exatamente, porque eles têm uma história passada, eles estudaram juntos. Porque este Robert Hunter é um psicólogo criminal sobredotado, portanto ele formou-se muito, muito novo. Ele, com salvo erro 16 anos, estava a terminar a faculdade, ele, a personagem.
A tese dele de doutoramento é material de estudo dos cursos do FBI, portanto, isto tudo, estamos no ramo da ficção. E neste 6º livro, que é o mais psicológico deles todos, portanto, isto é thriller não psicológico, ou seja, temos sempre serial killers, temos sempre pessoas a morrer e homicidas que têm de ser encontrados. Há facas e sangue. Aqui há. E diz-me uma coisa, Lénia, podemos ler, portanto, dos traduzidos ou até dos 12 ao todo, não é? Mas podemos ler ao calhas ou recomendas que comecemos pelo primeiro? Eu recomendo que comecemos pelo primeiro só por uma razão, exceto este 6º livro e o 10º, que estão ligados. Portanto, no 10º livro voltamos um bocadinho aqui atrás. Todos os outros são crimes independentes, se quiseres. Os homicidas são todos independentes. Mas a história dos detetives, do Hunter e do Garcia, que é o seu parceiro, vai evoluindo e eles vão passando aqui por várias situações que vão sendo seguidas ao longo dos livros. Por isso é que eu acho que é importante ler por ordem, só por isto, porque temos a história deles. Claro que o autor vai sempre dando lá mirés do que se passou para trás, mas depois os livros são tão bons que vale tanto a pena lê-los todos. Inclusive ele escreveu há um livro que é o 0.5 da série, que já foi escrito a meio da série e que conta, é uma novela pequenina, portanto é uma coisa que tem umas 70 páginas talvez, não está traduzida em português, só existe em inglês, mas que conta a história de como é que os dois detetives ficaram dupla, como é que eles começaram. E pronto, e a partir daí eles trabalham sempre em conjunto. Obviamente vão sempre tendo assim umas interações mais próximas com os assassinos que às vezes os deixam um bocadinho magoados. Tão querida, tão subtil. Exato. E pronto, este 6º, como é uma mente perversa, é o teu favorito. Sim, que tem a personagem, o mau da fita é o Sr. Lucian Folter, e é o pior com que eu já me cruzei, e eu já li centenas de thrillers, portanto, até hoje nunca li um psicopata tão psicopata quanto este. É especialmente sádico, diz a crítica, capaz de levar qualquer inspetor ao desespero numa autêntica batalha do bem contra o mal. Sim. Sim, e a particularidade deste livro é que este homem consegue fazer tudo à distância. É um livro incrível, em que tu não consegues ver o que é que vem a seguir. E quando percebes o que é que ele está a fazer e a maneira como ele opera, aquilo dá-te voltas em tudo, sabes? Revolta-te e é angustiante e é tão bom. E ele é descoberto sem querer, porque lá há mais de 20 anos sim, é preso por outras razões sem querer. Exatamente. E depois fala, então lá está, pede o Robert Hunter, só fala com ele. E de repente sabemos que há vítimas que ainda não morreram, portanto de repente passa a ser uma corrida contra o tempo. Exatamente. Já estou sem respirar. E é mesmo uma coisa de um contra o outro, portanto eles foram colegas de faculdade, foram amigos, mas de repente um é psicopata e o outro não, e portanto depois tens aqui um choque de titãs, se quiseres, e pronto. 2 galos na capoeira. Mesmo. Que galos? 2 touros daqueles enraivecidos. Uma analogia fraquinha. Sim, é mesmo uma coisa muito, muito brutal. Mas o Chris Carter tem uma particularidade. Ele é o meu autor de thrillers preferido, sem dúvida nenhuma. É muito gráfico. Este sim. Aconteceu-me no 2º livro da série estar no comboio a ler e ter de fechar o livro porque estava-me a dar vómitos. Há uma cena, a descrição das cenas, portanto não é para as pessoas mais impressionáveis, mas para quem gosta de bons thrillers está aqui, porque os thrillers, eu sou muito fascinada pelos thrillers enquanto escritora. Porquê? Porque acho incrível a forma como um autor monta tudo isto de maneira a te ir dando as pistas certas ou erradas, às vezes põe-te a olhar para a esquerda mas as coisas estão a acontecer à direita, e no final ata tudo e não há pontas soltas. Há alguns autores que não conseguem fazer isto, que deixam algumas coisas que não conseguem explicar ou que resolvem-se um bocadinho à pressa, porque às tantas eu acho que já estão tão embrulhados que já não se conseguem desembaraçar daquilo e então é assim qualquer coisa. Ele não. Isto fica tudo sempre perfeitamente atado, percebes tudo. Há alturas em que tu chegas ao fim e pensas, eu tenho de voltar lá atrás para perceber onde é que isto deu a volta, onde é que houve ali aquele clique que eu não dei conta que aconteceu. E pronto, e este homem é fenomenal. Há outros thrillers que eu aconselho muito, mas este para mim é... Pois, e tu és especialista, enquanto leitora de thrillers. Sim. Portanto, temos aqui dos melhores. Sim, boa. Chris sim, Carter. Sim. Ele nasceu no Brasil, cedo mudou-se para os Estados Unidos, lá está, onde se formou em psicologia. E depois, não só foi psicólogo criminal durante vários anos, antes de se mudar para Los Angeles, e depois ainda foi para Londres, tornou-se músico
tocou guitarra com vários artistas conhecidos, até que largou tudo para se tornar escritor a tempo inteiro. Exatamente. E se tu olhares para ele, tu vais... Opa, ele é gótico. É, que imagina, cabelo comprido, cheio de tatuagens, cheio de piercings, é mesmo aquela pessoa gótica, é gótico, pronto. E, opa, e depois ele tem outra coisa que eu tenho de contar. Ele escreveu um dos livros dele, eu acho que foi o número 11 da série, se não estou enganada, ou 11 ou 12, eu acho que foi o 11, durante a pandemia. E durante esse tempo a namorada dele suicidou-se. Oh. E portanto estávamos em lockdown, não é? E eles também, e ela suicida-se. E eu acho que para ele deve ter sido horrível. Aliás, ele falou um bocadinho disto no Instagram dele, portanto, e no próprio livro ele fala disto. E lá está, e uma pessoa que consegue passar isto e continuar a viver e a escrever. Ele terminou há semanas o número 13 da série, que há de sair no ano que vem, e pronto, eu dou-lhe imenso valor pela história dele, também por isto, porque está a sobreviver também. Está a sobreviver. E depois há um detalhe interessante, que é, ele não é publicado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos consideram demasiado violento. Os Estados Unidos, que são aquela nação que acha que para defender as pessoas é armá-las. E eles acham que isto é demasiado violento. Portanto, é um contrassenso tão grande que haja portanto, há este pudor com o que é escrito, mas não há pudor com o que é feito. E eu acho isto absurdo e ao mesmo tempo interessante quase enquanto sociologia, percebes? Como é que esta nação pensa que não publica isto, e este homem fazia um sucesso absurdo nos Estados Unidos. Pois, viveu lá há muitos anos, e o sucesso dele, o maior sucesso, é na Dinamarca e na Alemanha. É onde ele vende mais. Exato, imagina. Chris Carter, Uma Mente Perversa. Vamos agora para um autor português que também está na tua lista de favoritos. Aliás, estão estes autores todos cujos livros trouxeste. O João Tordo, O Luto de Elias Gros. Sim. João Tordo, que tiveste o curso com ele, não é? Ele que lançou o livro, o Manual de Sobrevivência de um Escritor. Sim. Fizeste o curso com o João. Fiz. Porque, olha, eu descobri o João Tordo na altura em que ele ganhou o Prémio Saramago, com As Três Vidas. Apaixonei-me pela escrita dele e depois li tudo. Não li tudo ainda porque ando a guardar livros. Eu sou aquela pessoa que deixa um ou dois para ler enquanto ele não lança. Só que ele já lança 2 livros por ano, portanto isto já não faz muito sentido, e eu qualquer dia tenho de me pôr a par de tudo o que falta. Mas é um dos meus autores portugueses preferidos. Eu costumo dizer que o meu autor favorito morto é o Saramago, vivo é o João Tordo. E na altura em que eu escrevia contos, portanto estava muito habituada àquele formato curtinho de resolver histórias em 3 páginas, não precisas de mais, está bom, 3 páginas, está ok. E a dada altura pensei, não, eu quero escrever uma coisa maior, mas eu não sei escrever. E há de haver uma fórmula, pensava eu, para escrever romance. Isto há de ter uma maneira certa para se fazer. E foi a altura em que ele lançou o primeiro curso de escrita de romance, que era exatamente o que eu queria fazer. Então lá fui eu para o curso dele e percebi muito rapidamente que não há fórmula nenhuma. Portanto, cada escritor tem uma maneira de trabalhar, de montar o que escreve, de programar a escrita. Há quem defina os capítulos antes, há quem não defina, há quem comece pelo fim, há quem comece pelo início. Tens tantas possibilidades quantas escritores. Mas aprendi imenso. Aprendi a escrever como um leitor e a ler como um escritor. Ou seja, eu passei a conseguir olhar para os livros e ver o que está por trás do que está escrito. Perceber um bocadinho a mecânica da coisa, como é que a trama toda é montada, como é que as personagens são construídas, o que é que está dito nas entrelinhas, o que é que... Porque nos livros, se te aperceberes, há muita coisa que é contada e que não é dita. Às vezes a forma como alguém pousa um caderno em cima de uma mesa é revelador de personalidade da personagem, e eu ganhei um bocadinho essa sensibilidade. Portanto foi ótimo. Não me ensinou a tal fórmula porque não existe. Portanto, pessoas que queiram escrever, não é assim, não, ou seja, cada um com o seu método. Cada um com o seu método, e podemos falar de N métodos. Eu próprio no primeiro livro usei um método, agora estou a usar outro, e hei de usar mais no futuro, portanto isto é tudo válido. Este livro em particular marcou-me muito, foi um livro incrível. Inclusive eu tenho uma frase deste livro escrita à mão pelo João Tordo,
tatuada nas costas. Uau! Posso perguntar qual é a frase? Eu não sei a frase de cor, mas é a coisa como... Lénia, despe-te que eu leio as costas. Não sei se consegues que a letra dele é assim meio... De médico. Meio de médico, mas é qualquer coisa como... Talvez fosse o início, talvez fosse o final da solidão, pensei, não sabendo ainda que era apenas o princípio. E isto é uma frase que uma personagem diz quando conhece a mulher, que vai ser sua mulher. Portanto, ele diz que perante aquela mulher, talvez isto seja o fim da solidão, não sabendo ainda que é apenas o princípio. Portanto, é uma história que também depois não corre tão bem. Pá, eu acho uma frase fabulosa e houve um dia que fui ter com ele uma apresentação de um livro dele e nesta altura já tinha contacto facilitado com ele, portanto já conseguia, não precisava de marcar hora, percebes? E pedi-lhe, olha, escreve-me esta frase do teu livro à mão. E ele, mas para quê? Depois vês, escreve lá. Mas é para quê? Eu assim, vou fazer uma tatuagem. Não vais nada. Vou. E fiz a tatuagem e depois na feira do livro seguinte mostrei-lhe. E ele ficou tipo, a sério, como assim fizeste? É um elogio incrível que podes dar a um escritor. Não queria o autógrafo, não era isso, mas e é uma frase que significa tanto para mim, que eu achei que fazia. E é deste livro, O Luto de Elias Gros. Sim. Que mais uma vez é um homem, e neste caso, um homem que procura a solidão e o esquecimento, está numa ilha perdida no Atlântico. Encontra muito mais do que isso, não é? E é mais uma vez também conversas com o luto. Sim. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, mas eu gosto muito de gente morta. Eu digo isto por brincadeira, mas é verdade. Já porque não chateiam ninguém, portanto, as pessoas que já morreram já estão em paz. Há um fantasma neste livro. Sim, mas lá está, mas isso é preciso acreditar e eu não acredito em fantasmas. Ok. Mas a questão da morte é uma questão que me fascina muito. E enquanto autora, gosto de poder brincar com os... Lá está, no meu livro, a Dona Eulália morre, não é? E eu gosto de poder fazer as personagens passar por isso. Portanto, é uma coisa que me encanta. Já leste, claro, Breve Vida das Flores? Claro, amei, adorei. É que eu fui-me lembrando de alguns livros. E li o 13 e também adorei. Portanto, a Valérie Perrin também podia ser uma das minhas autoras preferidas, mas sim, A Breve Vida das Flores é um livro fabuloso. Aliás, tudo o que se passa em cemitérios para mim está ótimo. O Terceiro País, da Carina Sainsborgo, é precisamente sobre isso, sobre um cemitério ilegal numa fronteira entre dois países. Ela não lhes dá nome, mas será a Venezuela e a Colômbia. E pronto, portanto, tudo o que envolve este imaginário da morte e estes ambientes, para mim é sempre fascinante. Pronto, sempre. E aqui estamos numa ilha, voltando ao luto de Elias Gros, mas é o luto e não só, porque depois tens personagens, tens uma menina de 11 anos que é perita em anatomia, tens o Elias Gros, que é o padre sonhador, tens a Alma, uma senhora com o coração maior que a ilha, eu adorei esta descrição, e depois há o Norbert, o velho louco que gosta de vaguear na noite. Sim. Pronto, é João Tordo, que também depois sempre junta as pessoas mais diferentes em sítios fechados, de onde elas não podem sair. Lá está, uma ilha, é aquele sítio onde tu estás, claro que podes, não é? Apanhas um barco e vais para o outro lado, mas em princípio são universos mais isolados e é engraçado ver depois as dinâmicas das personagens. Mas é um livro muito bonito e que na altura me marcou imenso. E que tu que gostas de João Tordo e já leste vários, então escolhes este, O Luto de Elias Gros. O João Tordo, que já esteve neste podcast, na temporada 1, conversa número 36, que também recomendo, mas sou suspeita. E depois trouxeste-me um livro engraçado, porque já foi muitas vezes falado, acho que quase que os ouvintes já sabem de cor, mas há bastante tempo que não era, ou seja, eu acho que foi o livro mais falado na primeira temporada deste podcast e há bastante tempo que ninguém me escolhia. Ensaio sobre a cegueira, lá está, um dos teus favoritos também, Saramago. Sim, o Ensaio sobre a cegueira acho que dificilmente perderá o primeiro lugar do pódio de livros favoritos de sempre. Leste com que idade? Olha, eu li o ensaio pouco antes do Nobel, portanto, hei de ter lido com 17, 18 anos, por ali. E foi um livro que na altura me marcou muito pela violência da história. De novo, é a sobrevivência, é até onde é que tu vais para conseguir sobreviver. E foi isso que me encantou no livro, além da escrita do Saramago, que para mim é o escritor. E pronto, quando as pessoas dizem coisas como mas o Saramago não sabe usar pontuação, é exatamente o oposto disso. O Saramago sabe usar pontuação. O Saramago só precisa de 2 sinais de pontuação, que são vírgulas e pontos finais. Não usa mais nada e faz histórias infinitas com isto, só com isto. Portanto, isto é magistral.
Nós, os outros escritores pequeninos, precisamos de travessões, de reticências, de pontos de exclamação, de pontos de interrogação, de aspas. Ele não, só precisa daquilo. E este livro, na altura, marcou-me muito porque a história é chocante, e voltei a lembrar-me muito dele na pandemia. Porque pensei que quase 30 anos depois... Foi quase visionário, não é? Sim, era exatamente aquilo que estava a acontecer. Era não sabermos o que é que ia acontecer a seguir, estarmos todos em casa, a adoecer, tipo dominós a cair, não é? Pessoas a morrer à nossa volta, tudo assustador. Ninguém sabia o que é que ia acontecer a seguir. E isto já tinha sido escrito no ensaio sobre a cegueira, anos e anos antes. Portanto, este homem tinha assim uma visão mesmo, é como tu dizes, um visionário, muitos anos à frente do tempo dele, muitos anos. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Agora, entre este Ensaio sobre a cegueira do Saramago, Uma mente perversa do Chris Carter, O luto de Elias Gros do João Tordo e Cai a noite em Caracas da Carina Sainz Borgo. Escolhe um. Ai, no lugar das árvores tristes. Não faças isto. Não, vou sempre escolher o Ensaio sobre a cegueira porque não há amor como o primeiro, não é? Portanto, vai sempre ser o meu favorito. Mas diria... Talvez escolhesse o da Carina, só porque precisamos de dar visibilidade a quem está a chegar agora. Portanto, o Saramago já ganhou tudo o que tinha para ganhar, já não vai ganhar mais nada, em princípio. Foi o nosso escritor mais premiado, ganhou o Nobel, até agora não há outro. Eu tenho uma aposta para o nosso segundo Nobel, acho que vamos ter outro Nobel daqui a uns anos. José Luís Peixoto vai-te preparando. Acho mesmo que o José Luís Peixoto um dia ganha o Nobel, espero que sim. Mas a Carina Sainz Borgo, por ser uma jovem escritora, tem 40 anos, como tu disseste, merece ser lida e é um bocadinho o renovar a geração de escritores que também é necessário. E em Portugal também temos novos autores e novas autoras muito, muito valiosos, portanto acho muito importante que se leia quem está agora a chegar e que precisa também desse incentivo, e o melhor incentivo é ler, é sermos lidos e a palavra ir passando. Portanto, quando lerem um livro que gostem muito, impinjam-nos aos amigos e vão passando a palavra. Sim. Falamos deles aqui, não vale a pena. Cai a noite em Caracas, da Carina Sainz Borgo, que também tem livro traduzido em Portugal, o mais recente dela, O Terceiro País, tudo com o carimbo da Alfaguara. Agora, eu tenho que oferecer um livro no final. Tu disseste-me que ouves o podcast e obrigada por isso. Tenho aqui uma recomendação que até foi o que sugeriu e achei que fazia sentido, mas tenho outro para oferecer. Porque fica a recomendação que deixo. Aliás, o Zé Livreiro, que entrevistei, foi conversa. Ouviste a conversa? Não, ainda não ouvi, mas gosto muito do Zé Livreiro. Gosto muito, muito, muito das histórias dele. Então, olha, recomendo, é uma conversa bem gira. E o Zé Livreiro fala-me neste livro, porque a Patrícia Highsmith é outra grande autora de policiais e tem um livro dos diários e cadernos da própria. Portanto, é que é uma boa recomendação que me sugeriram. Agora, eu vi outro livro que pensei, não, espera, recomendo a Patrícia Highsmith, que aqui não é ficção, não é? Portanto, é autobiografia, mas houve um livro que só de te mostrar a capa tu vais perceber porque é que eu pensei em ti. Portanto, é uma senhora com uma faca quase encostada ao olho, assim, um grande plano da cara dela. Chama-se Out, Uma Saída. É da Natsuo Kirino, é considerada a rainha do crime do Japão. Este livro dizem que é perturbante e intemporal, vencedor do Mystery Writers of Japan Award, portanto, com certeza bom, e é considerado unanimamente uma obra-prima do suspense e um retrato hipnotizante do submundo de Tóquio. Obrigada, não conhecia. Que bom! Mas é o tipo de livro que eu compraria pela capa. A capa é incrível, não é? A capa é incrível. A capa é incrível, principalmente porque eu não sei se tu nesta capa vês vítima ou criminoso, mas eu vejo criminoso. Eu vi criminosa também. Sim, pronto. Sim. Não é alguém que vai ser Não, é uma morto. faca que está assim encostada em paralelo com a cara, é muito perto do olho. A dar uma festinha, assim, não é? Portanto, olha, vou ler e muito obrigada, não conhecia, portanto, mas sim, foi, acho que, até porque tu não sabes, mas eu tenho um fascínio brutal pelo Japão. Ai, que bom, não sabia. Tenho. Pratica karaté, portanto o Japão é assim aquela não, lá está, não,
que me fascina no Japão não são as luzinhas a piscar e a modernidade, é o Japão antigo. Eu sou mais Kyoto do que Tóquio. O Gion, o bairro das geishas, é muito, muito isso que me fascina, e é uma viagem que quero muito fazer um dia, assim mais tarde, mas o Japão é um fascínio muito antigo. Olha, também. Que bom, então, se tu, fã de Japão e fã de thrillers, tens a rainha do crime. Vamos ver o que é que sai daqui. Olha, e depois digo-te. Que bom, obrigadíssima, Obrigada. gostei muito. Obrigada. E obrigada a quem nos está a ouvir. Para a semana há mais.